vocês acabaram então de assistir 2 aulas envolvendo a parte inicial da ótica. Já eram aulas que eu tinha pronta, a aula da minha específica. Por quê? Ótica não é um dos conteúdos que mais caem, tanto é que uma das listas, eu não consegui nem 20 exercícios no Enem, foram 12 exercícios nessa primeira lista e 21 exercícios na outra lista. Só que desses exercícios, a grande maioria está naquelas 2 aulas. São os princípios, são as cores, aquelas experiências. E você vai ver que, cara, muitas das questões que estão aqui, aquelas aulas perfeitinho, cara, elas encaixam e contribuem perfeitamente. Então, cara, sem mais demora, vamos começar. Vamos começar. Questãozinha 1 aqui, ó. O cara fala assim, é uma questão de cores, envolvendo um pouquinho sobre daltonismo. Só que daltonismo eu vou explicar para vocês lá na aula de ótica da visão. Então quando chegar a ótica da visão eu explico esse daltonismo aí. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones, responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para o tom vermelho, um para o azul e um para o verde. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das 3 cores básicas, como indica a figura. Essa figura eu mostrei na aula para vocês, inclusive a gente fez a experiência disso daí, escureci todo o laboratório aqui e a gente conseguiu fazer a experiência certinho. Aí ele fala assim, a protanopia é um tipo de daltonismo em que a diminuição ou ausência dos receptores da cor vermelha, ou seja, é um cara que não enxerga o vermelho. Considere um teste com 2 voluntários, um com a visão normal e outro com um caso severo de protanopia, então ele não enxerga o vermelho. Nesse teste eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificaram a mesma cor? Tá, vamos lá. Vermelho. Voltando na figura. Vermelho, o cara que tem a visão normal enxerga vermelho e o cara que tem a protanopia vai enxergar preto, porque ele não tem um receptor vermelho. Então, não, esse cartão eles não vão enxergar a mesma cor. Magenta. Quem tem a visão normal enxerga magenta e quem tem a protanopia não vai enxergar o vermelho, vai enxergar apenas o azul, porque o magenta ele reflete tanto o azul quanto o vermelho. Então, se eu não tenho receptor vermelho, eu vou ter o receptor azul e vou enxergar o azul, enquanto o cara com a visão normal vai enxergar magenta, então tá fora. Um cartão amarelo. Quem tem a visão normal enxerga amarelo e quem tem a protanopia vai enxergar verde, porque o amarelo reflete o verde e o vermelho. Então, como eu não tenho receptor vermelho, eu vou enxergar verde. Branco. Quem tem a visão normal enxerga branco, quem tem a protanopia vai enxergar ciano, que é a mistura do verde com azul, não tendo apenas o vermelho. E o único que vai enxergar o cartão correto, então, é o cartão azul. Cartão azul, quem tem a visão normal enxerga azul e quem tem a protanopia também enxerga o azul. Então, lembrando, a protanopia, eu não tenho o sensor que recebe aquela cor de luz. Então, se eu acender uma luz refletindo numa placa vermelha e eu tenho a protanopia, eu não vou receber aquela luz. Porque os meus outros sensores não recebem aquela luz. Então é assim que funciona, hein? É um defeito no sensor de recepção da luz. Então legal, uma questãozinha interessante, bem parecida com a experiência que a gente fez. E ainda na aula de ótica da visão da semana 10, você vai ter uma aula de daltonismo, explicando tudo a fundo também. Agora nós vamos para a questão 2, que é uma questão aí de luz, uma questãozinha de luz. Então é assim, quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, e que quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Compreende-se que quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia acontecer pelo transporte de matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou uma bala que atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas 2 propriedades da luz, principalmente a última. Seguinte,
Se a luz fosse um feixe de partículas, como se fossem setas ou projéteis, vindo em direções opostas, desculpa, em sentidos opostos, com certeza ia rolar uma colisão. E luz não colide com luz. A gente já viu isso daí. Eu fiz aquele experimento da fumaça, você viu que o laser atravessa o laser. Então ele está falando aí do princípio da independência dos raios de luz. Então é uma questão que trabalha dos princípios da ótica. Purinha de física. Vamos ver. O texto contesta a concepção acerca do comportamento da luz. Letra A. O entendimento que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Não foi isso abordado. Modelo ondulatório da luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. A crença na velocidade infinita da luz. Não, esse não tem nada a ver. Não está falando nada de velocidade infinita da luz. A ideia defendida pelos gregos que a luz era produzida pelos olhos. Também não. Ele está falando da natureza da luz. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz? O texto está contestando o comportamento de partícula. Porque ele está falando que se a luz fosse partícula, ela teria que colidir uma com a outra. Então a gente tinha ficado entre as alternativas B e C por eliminação, porque a gente sabia que se tratava do comportamento da luz, mas ele está querendo saber o que o texto contesta. O que o texto contesta é o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas, e se fosse um feixe de partículas, elas iriam colidir na interferência. Mas lembrando que interferência, difração não eram fenômenos que o Newton estudava na época. Né? O Newton explicava o modelo corpuscular a partir de fenômenos como reflexão e refração. Tá? Então era, lógico, um trabalho incompleto, principalmente pela época. Né? E vamos mais uma. Questãozinha 3. O estudante leu num site na internet que os povos antigos determinavam a duração das estações do ano observando a variação do tamanho da sombra de uma haste vertical projetada no solo. Isso ocorria porque se registrarmos o tamanho da menor sombra ao longo de um dia, ou seja, ao meio-dia solar, então, inclusive, olha aqui, ó, eu tenho um aplicativo no meu celular, agora são 17h25 no meu relógio, 17h25. Só que aqui, ó, 16h55. É um aplicativo chamado Hora Solar. Então aqui em Londrina são 30 minutos de diferença. Então o nosso horário, devido ao fuso horário, é 30 minutos adiantado em relação ao horário solar. Então vai ser meio-dia verdadeiro em Londrina, quando for meio-dia e meia no nosso relógio. Então aqui em Londrina, meio-dia e meia, vai ser a sombra mais curta em qualquer dia do ano. Se eu colocar uma haste, ao meio-dia e meia, vai ser a sombra mais curta. Aí todo dia, ao meio-dia e meia, eu vou lá e meço o tamanho da sombra. E eu vou verificar que essa sombra vai variar ao longo do ano. Eu vou ficar um ano inteiro fazendo isso. E eu verifico que o tamanho da menor sombra do dia é variável ao longo do ano. Aí eu consigo fazer um calendário, olha que legal. É assim que os caras começaram a fazer os calendários. Esse valor varia ao longo de um ano, o que permitia aos antigos usar esse instrumento rudimentar como um calendário solar primitivo. O estudante também leu que ao longo do ano, sempre ao meio-dia solar, a sombra é máxima no solstício de inverno e mínima no solstício de verão. A sombra é máxima no solstício de inverno e mínima no solstício de verão. Sempre é meio-dia. Aqui a gente tem um problema nessa informação, depende de onde você mora. Eu vou ajustar a câmera e vou mostrar para você um negocinho aqui. Quer ver? Eu vou dar uma pausadinha e já volto. Ó, voltei aqui e tô com um modelinho aqui da Terra, onde eu cravei aqui, ó, essas hastezinhas que vão representar para mim um meio-dia verdadeiro.
eu não posso mais fazer esse movimento com a Terra, porque esse movimento não existe. Na verdade ele existe, chama precessão de equinócio, mas demora milhares e milhares de anos para acontecer. A Terra ela gira assim, ó, a basezinha aqui, ó, como se fosse essa basezinha, ela tá aqui, ó, ela é fixa assim, ó. Eu vou ter que fazer esse movimento, então eu não posso mais fazer isso. E é lógico que ela gira em torno do eixo a cada 24 horas. Então vamos pegar aqui, ó, nessa posição. Onde eu tô com a ponta da caneta é a linha do Equador, aqui é a linha do Equador, tá? Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Onde que está dando a sombra mínima? A sombra mínima nessa haste está no Trópico de Capricórnio. Então significa que esse dia aqui é o solstício de verão no Trópico de Capricórnio. Então meio-dia verdadeiro, solstício de verão, Trópico de Capricórnio. Finalzinho de dezembro, tá? Finalzinho de dezembro, bem próximo ao Natal. E aqui é o solstício de inverno. Então se tivesse uma haste aqui, ela daria sombra máxima. E aqui ela não dá sombra, porque o Sol está de frente. O Sol é a câmera, esqueci de falar isso para você. Agora eu vou girar aqui 3 meses. Vou sair de um solstício e vou para um equinócio. Vou girando, vou girando, vou girando, vou girando, aí. Legal. Agora a gente está aqui no equinócio. Então saindo do nosso solstício de verão do hemisfério sul, que é onde a gente estava, passado 3 meses, nós estamos no equinócio de outono. Ó, onde que não gera sombra? Na linha do Equador, no equinócio. Aí eu teria sombra aqui no Trópico de Capricórnio, que estaria a hastezinha aqui, e teria sombra aqui também no Trópico de Câncer. Perfeito? Agora eu não vou dar a volta toda, eu vou retornar. Tá? Então retornei aqui, ó, para o final de dezembro. Nós estamos no final de dezembro. E agora... Não. Oh, caramba, fiz errado. Vai, vamos dar a volta. Final de dezembro. Aí aqui, janeiro, fevereiro, final de março, que é o equinócio. Gira mais 3 meses. Agora aqui. Agora sim. Aí vocês estão vendo o cenário da minha oficina aqui. Não era muito legal para ver, não. Aqui é o dia 21 de junho. É o solstício de verão do hemisfério norte, onde uma haste lá no Trópico de Câncer não gera sombra. O Equador está aqui embaixo, gera sombra, e o Capricórnio está mais aqui embaixo. Então aqui a gente está em final de junho. Final de junho. Aquela parte do texto que fala que a sombra é mínima no solstício de verão só vale nos trópicos. Né? Então, no solstício de verão, no Trópico de Câncer, ela é mínima. No solstício de verão, no Trópico de Capricórnio, ela é mínima. Agora, nos equinócios não vale. Aqui eu estou num equinócio. Onde que a sombra é mínima? Aqui na linha do Equador, nos equinócios, e não no solstício. Entendeu? Então aquela informação ela está incompleta. E provavelmente vai ser isso que o teste vai abordar. Então, vou pausar e vamos voltar para a questão. Continuando então nossa questãozinha. A informação está aqui, ó. No final do primeiro parágrafo. O estudante também leu que ao longo do ano, sempre ao meio-dia solar, as hastezinhas que eu estava ali, sempre estava te mostrando ao meio-dia solar. A sombra é máxima no solstício de inverno? Só se for onde? Nos trópicos. Na linha do Equador, não. A sombra é mínima no solstício de verão? Só se for onde? Nos trópicos. O estudante que morava em Macapá, na linha do Equador, ficou intrigado com essas afirmações e resolveu verificar se elas eram verdadeiras, em diferentes regiões do mundo. Contatou seus amigos virtuais em Salvador e Porto Alegre. Salvador, região temperada, região tropical, desculpa, e Porto Alegre, região temperada. Então, Porto Alegre está para baixo do Trópico de Capricórnio. E Salvador está entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. E Macapá está colado na linha do Equador. E pediu para que eles registrassem o tamanho da menor sombra de uma haste vertical padronizada ao longo de um dia, durante um ano. Isso que é amigo, hein, velho? Os caras ficaram um ano analisando a sombra de uma haste.
Os resultados encontrados são mostrados no gráfico. SV, solstício de verão, SI, solstício de inverno e E, equinócio. Tá aqui. Então, olha só. Vamos pegar em Macapá. Macapá está colado na linha do Equador. Onde que a haste praticamente não gera sombra? A haste não gera sombra nos 2 dias de equinócio, né? Então, tô com uma haste aqui na linha do Equador. Qual dia que ela não gera sombra ao meio-dia verdadeiro? Nos dias de equinócio. Tá aí, tá legal, tá batendo. Nos dias de solstício, tem sombra na cidade de Macapá. Em Porto Alegre, a sombra é mínima no solstício de verão, mas ainda tem sombra. Por quê? Porque ela está abaixo do Trópico de Capricórnio. Se ela tivesse coladinha no Trópico de Capricórnio, ali no solstício de verão não geraria sombra. Por exemplo, se isso daqui fosse em Londrina, Londrina está colada no Trópico de Capricórnio. Então em Londrina, a figura seria assim, ó. Essa seria a figura em Londrina. A Londrina, Maringá, Araponga, está tudo coladinho no trópico. Então no solstício de verão não gera sombra. Porto Alegre gera. E Salvador tem 2 sombras zero, né, dias que não geram sombra, que ficam entre o equinócio e o solstício de verão, porque exatamente Salvador está entre o Equador e o trópico. Então, você está vendo que tem coisa que não bate com a informação que ele está dando ali. Ah, então, questãozinha muito boa, cara, principalmente de interpretação de gráfico. Vamos voltar ela aqui para vocês. Vamos lá. Quais cidades indicadas no texto e no gráfico contradizem a afirmação 2? Tá, vamos ver o que é a afirmação 2? A afirmação 2 está aqui, ó. A sombra é mínima no solstício de verão. Na verdade, no gráfico aqui, ó, ela só foi mínima no solstício de verão na cidade de Porto Alegre. Salvador e Macapá, isso não aconteceu. Então, Salvador e Macapá contradizem a informação do carinha. Legal? É lógico que a gente não... Salvador e Macapá... Tá aqui, letra C. É lógico que a gente não poderia perder todo esse tempo numa questão. Mas a gente não está só resolvendo a questão aqui, eu estou te explicando bonitinho como é que funciona o processo. Mas aqui, você teria que fazer a interpretação daquele gráfico. Mas não é muito fácil fazer a interpretação daquele gráfico para quem não entende o bagulho real, como funciona, né? A posiçãozinha da Terra, a posição do Sol. Então acredito que isso daqui te ajudou um pouquinho. De repente volta o vídeo, assiste de novo, para você entender legal esse lance de sombra. Valeu? Então, bora para a próxima questão. Uma questão agora de eclipse, também envolvendo ali nosso segundo vídeo, né? Segundo vídeo. A figura mostra de forma esquemática uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipses. Apenas analisando essa figura, um estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta. Desculpa, volta completa da Lua em torno da Terra. Apesar da figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar e nem o lunar ocorrem com tal periodicidade. Tá, então vamos entender aqui legal. Novamente, vamos usar a câmera como se fosse o Sol. Então, câmera Sol, aqui está a Terra, e a Lua vai ser a tampa da minha caneta. Só a tampa vai ser a Lua. Então a Lua está girando aqui, né? Então, você poderia imaginar o seguinte. Ó. Eclipse lunar. Foi. Eclipse solar. Esse é o eclipse solar. Lógico que aqui está pequenininho, teria que aproximar mais aqui, mas seria isso. O eclipse solar, sombra da Lua, lembra, tampinha da caneta, fazendo aqui na Terra, e vocês são o Sol. Então, eclipse solar, passados 15 dias, eclipse lunar. Eclipse solar, eclipse lunar.
Isso deveria acontecer a cada 15 dias. Por que que não acontece? Porque a Lua não orbita o mesmo plano do plano da órbita da Terra. A Lua faz isso daqui, ó, um pouquinho para cima. Então aqui, ó, ela não está em eclipse. Um pouquinho para baixo, aqui ela também não está em eclipse. Não está em eclipse. Só que conforme vai rodando esse movimento aqui, ó, inclinado, junto com o movimento da Terra, rola o alinhamento e rola o eclipse. Por isso que o eclipse não é mensal ou quinzenal. Sacou? Então tá. A periodicidade dos eclipses ser diferente da possível percepção do estudante ocorre em razão do quê? Aí, legal, cara, já explicamos. Eclipses noturnos serem imperceptíveis? Não. Plano das órbitas Terra e da Lua serem diferentes? Sim. Distância? Não. Eclipses serem visíveis? Tá aí, letra B. Os planos das órbitas da Terra em relação ao Sol e da Lua em relação à Terra são diferentes. Legal, cara, você viu? São questões rápidas, até agora não pegamos nenhuma questão muito demorada e tudo mais, só aquela dos gráficos, mas é porque eu tive que te explicar. Sem explicação, o aluno teria dificuldade naqueles gráficos. 5. Bora fazer um monte de questões aqui, cara. Depois eu quero deixar... eu vou fazer então mais as 5 e depois eu deixo o resto para vocês. O cara fala assim, algumas crianças ao brincar de esconde-esconde tapam os olhos com as mãos, acreditando que ao adotarem tal procedimento não poderão ser vistas. Criança doidona, né? Tampei para ninguém me ver. Muito louco. Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico, porque ao serem vistos, os objetos... Tá, para eu ver alguma coisa, o que acontece? Será que é meu olho que emite alguma coisa? Não, meu olho não emite nada, meu olho tem que receber. Meu olho recebe o quê? A luz refletida de uma fonte primária por uma fonte secundária. Então, para eu enxergar essa caneta, vem a luz da fonte primária, reflete na caneta, que é uma fonte secundária, a luz refletida atinge meu olho. É isso que está acontecendo. Vamos lá. Os objetos refletem partículas de luz, que são os fótons, que atingem os nossos olhos. Tá bonito. Partícula, não tem problema, ele falou fóton. Falou fóton ali sem problema nenhum. Partícula de luz. Modelo corpuscular da luz, sem problema nenhum. Os objetos geram partículas de luz, que são os fótons? Não. Aí teria que ser uma fonte primária. Os objetos são atingidos por partículas emitidas pelos olhos? Não. Isso daí foi uma das primeiras concepções, se eu não me engano. Tinha alguns gregos que acreditavam que o olho emitia coisas. Só que lá na Grécia Antiga mesmo, eles já foram rechaçados. Ninguém acreditou nessa ideia do olho emitir coisas. Porque se o olho emitisse coisas para a gente enxergar, emitisse partículas, a gente enxergaria no escuro. No maior completo escuro a gente enxergaria perfeitamente. Refletem partículas que são os fótons, que se chocam com os fótons emitidos pelos olhos? Não. São atingidos por partículas? Também não. É a primeira, né? Refletem partículas de luz, que são os fótons. Ou, dependendo da interpretação, refletem ondas eletromagnéticas. É isso que acontece. Daí, ó. 2 aulas completas envolvendo princípios da ótica, eclipses e coisas do tipo. Mais uma aula de exercício disso daqui. Depois vai ter mais uma aula falando um pouco sobre espelhos. Espelhos esféricos, que são assunto também cai em menor quantidade ali no Enem. Fiz até a 5. Até a 5. Para vocês, ó. 6, 7, 10, 11 e 12. 6, 7, 10, 11 e 12 são questões relacionadas com o que eu acabei de falar. Valeu? Então essa foi a nossa terceira aula. E bora para a próxima. Um abração, até mais!